eles hoje se revelam para os seres humanos de uma forma que parece ser boa. Por exemplo, entre as 4 espécies principais de alienígenas que foram reveladas pela Fox News essa semana, você deve ter visto, e essas formas, né, foram reveladas ali pelo Hal Puthoff, que é um dos mais profundos pesquisadores disso, já trabalhou para a NASA, já trabalhou para a inteligência da Marinha, já trabalhou no SRI, Stanford Research Institute, trabalhou no projeto Stargate, lá no Fort Meade, né, o projeto dos super soldados americanos. Hal Puthoff, ele diz: nós já recuperamos seres e tem 4 tipos. Existem os Greys, que são aqueles pequenininhos com a cabeça grande, olhos grandes. Existem os reptilianos, que são seres ali em forma de lagarto. E existem seres que são altos, loiros e bonitos, que são os nórdicos. Ou seja, os nórdicos são muito semelhantes àquilo que a gente conhece na Bíblia como anjos. Só que aí, meus amigos, tem um grande problema. Por quê? Porque a Bíblia, que é para nós o algoritmo que nos ajuda a interpretar essa maluquice toda que está acontecendo no mundo, a Bíblia, ela fala o seguinte, ela diz: não vos admireis, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, o inimigo, ele pode por alguns momentos se fingir de um ser do bem, ele pode por algum momento ali se passar como um ser angelical, mas ele em algum momento ele vai ter que revelar a sua forma em que ele se encontra hoje, que é uma forma reptiliana, uma forma de dragão, uma forma de serpente, porque eles agora se assemelham ao seu novo pai, e o seu novo pai é o diabo, a antiga serpente, o dragão que com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Ou seja, meus amigos, exatamente como nós lemos na outra série de livros, exatamente como nós vemos nessa série aqui, ó, Problema dos 3 Corpos, a Floresta Sombria e o Fim da Morte. Meus amigos, o presidente Barack Obama, ele dizia para todo mundo: quer saber o que realmente está escondido no governo americano? Leia a trilogia O Problema dos 3 Corpos, porque aqui vai mostrar para vocês uma história muito parecida da história do fim da infância. Qual que é a história? Seres alienígenas vêm para a Terra para tentar dominar a Terra, e para isso eles levantam um grupo de pessoas poderosas no planeta Terra para preparar a Terra para receber os alienígenas como os nossos salvadores. Ou seja, meus amigos, com esses livros aqui que eu mostrei para vocês, você tem tudo o que você precisa saber sobre o grande engano que está sendo levantado sobre a humanidade. Ou seja, quando você pensa nos caras mais poderosos do mundo, Fórum Econômico Mundial, Trilateral Commission, Bilderberg Group, Bohemian Grove, Clube de Roma, toda essa galera que está preparando o mundo para essa ordem internacional nova, para esse grande reset, esses caras lá no alto escalão servem a esses seres que eles sabem que são seres diabólicos, satânicos, mas eles, para enganar a humanidade, vão apresentar para os seres humanos esses seres como sendo alienígenas que vieram de outros planetas e estão aqui para proteger a humanidade. Ou seja, é a história do grande engano do final dos tempos, que o apóstolo Paulo já dizia que no final dos tempos muitos serão enganados, o engano será tão grande que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos, porque naquele momento serão feitos ali sinais, milagres e prodígios de mentira para iludir e enganar a humanidade, né? Os inimigos aparecendo como anjos de luz. E também o apóstolo Paulo nos alerta de que nós não devemos ser vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, a sua estratégia, ok? Então o grande engano do final dos tempos está sendo revelado. Esses homens poderosos do planeta Terra, que se reúnem secretamente para programar a revolução da humanidade, a implementação de um reset, né? Uma ordem internacional completamente nova. Esses caras
estão ali trabalhando para esses anjos caídos e estão preparando para enganar a humanidade, dizendo que eles não são anjos caídos, que eles são meramente ali alienígenas que vieram ajudar a humanidade para passar para a próxima fase evolutiva. Meus amigos, não caiam nessa lorota. Isso que você está vendo do governo americano querer oficializar a existência de alienígenas significa o governo americano tentando oficializar o domínio de seres espirituais diabólicos sobre a humanidade. Mas você agora está blindado, porque a verdade ela é liberta. Ao contrário daquilo que Oséias alerta em Oséias 4:6, o meu povo se pede que ele falta conhecimento. Se você não tem conhecimento, você é destruído. Se você tem conhecimento, você é liberto. Então, meus queridos, hoje eu faço questão de trazer este conhecimento para vocês. Não se iludam. A humanidade, boa parte da humanidade fez um pacto com esses seres diabólicos e estão preparando para apresentar esses seres diabólicos para a humanidade como se eles fossem de outras galáxias e tendo vindo aqui para nos ajudar. É mentira. Isso aqui é o grande engano do final dos tempos e isso vai pegar muitos cristãos de surpresa. Mas você não será pego de surpresa, porque eu estou aqui revelando para vocês isso tudo, tá certo? Esses seres aí são seres diabólicos que se transfiguram em anjos de luz, que se aparecem como seres ali nórdicos, seres brilhantes, seres de sabedoria, mestres ascensionados, mestres ascendidos, mas na verdade eles são seres que querem sugar a energia da humanidade, sugar o sangue da humanidade, explorar a humanidade, porque eles têm ódio do ser humano. Por que eles têm ódio do ser humano? Eles têm ódio do ser humano, sabe por quê? Porque Deus cria os anjos e depois diz para os anjos: agora eu vou criar um ser que vai ser o top da minha criação e eu vou criar um ser que eu vou amá-lo de tal forma que eu vou entregar o meu único filho. E aí alguns anjos ficaram com ciúme. Alguns anjos falaram: não, você não vai criar outro ser melhor do que nós. É parecido com uma família, um casal que tem um único filho e o casal decide ter um segundo filho e esse primeiro filho não aceita o segundo, fica com inveja, fica com raiva do segundo, quer destruir o segundo. É exatamente isso que aconteceu. Esses seres, eles odeiam a humanidade, eles têm aversão à humanidade, eles vêm para aqui para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, ok, meus amigos? Eu digo para você sem medo de errar: quem viver, verá. Meus queridos, está chegando o momento em que os governos do mundo vão apresentar os senhores aí das galáxias e do universo. Não se iludam com isso, não caiam nessa mentira. É exatamente isso que eles estão preparando. Eles estão preparando isso desde os anos 50, com os filmes e as séries que mostram essa chegada dos alienígenas vindo aqui para ajudar a humanidade. Isso se chama programação mental, isso se chama operação psicológica, isso se chama programação preditiva, isso se chama engenharia social. A indústria do entretenimento tem feito durante décadas uma verdadeira engenharia social, preparando a humanidade, doutrinando a humanidade para acreditar que esses seres são seres que nos criaram e vieram aqui para nos ajudar a passar para a próxima fase evolutiva. É a mesma teoria dos Anunnaki, é a mesma teoria dos alienígenas do passado, é a mesma teoria lá do Alien Prometheus, em que os alienígenas vieram criar a humanidade. É mentira. Quem criou a humanidade foi Deus Pai e Jesus Cristo através da palavra. O Evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ok, queridos? Quem fez todas as coisas foi o nosso Senhor Jesus, através do poder da sua palavra e junto com o Pai Celestial, programando e determinando e dando prompts ali para que a humanidade pudesse vir à tona, ok? Tá tudo já nas escrituras, tudo revelado ali para nós não cairmos em engano, porque lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, vai dizer que Jesus é a pedra na qual foi edificada a igreja e quem nele crer não será confundido, ok?